Olá, senhores, sejam bem-vindos ao canal, né? Vou trazer aqui para vocês a análise de dois fundos imobiliários. O intuito do canal é que esse é o meu primeiro vídeo sendo lançado. Eu vou trazer dicas para vocês de finanças e investimentos nesse canal aqui, tá bom? Então sigam aí o canal se puderem. Compartilhe aí com os amigos de vocês. O inicial do canal é realmente não aparecer no momento. Ainda estou me acostumando com a ideia de ter um canal no YouTube. Então vamos trazer aqui a análise dos dois fundos, né, XPCI e Bresco, né? Já estou com o relatório dos dois aqui aberto. Vou trazer para vocês os indicadores mais importantes assim que eu costumo olhar em um FII, né? O dividend yield, onde a gente tem no XPCI um dividend yield, né, nos últimos 12 meses de 14,70%, né? Então a gente tem um dividendo sendo pago, né, maior do que o taxa Selic, né, no nosso mercado. Vou trazer aqui para vocês também o PVP do fundo, qual hoje ele está sendo negociado a 0,86 do seu valor patrimonial, né? Mais para frente trarei aula para os senhores sobre o que é o PVP, o que é o valor patrimonial de cota, e assim a gente vai, né, desenvolvendo o canal. E o que a gente pode ver aqui também, né, o rendimento dos últimos 24 meses, o rendimento médio mensal. Então, esse fundo ele distribuiu 0,95 por cota, quase R$1 por mês. Então, um rendimento muito bom, né? Para 2 anos de fundo, assim, né, de rendimento, ele distribui quase R$1. Então, é um rendimento muito bom. E vou trazer aqui para os senhores também o relatório dele, né? Vou trazer a aba aqui para os senhores mostrar primeiro as receitas. Esse fundo ele tem 3 fontes de receita, né? Receita de FII, onde ele investe parte do seu patrimônio, mais para baixo, a gente vai mais para frente do vídeo, veremos o quanto que ele tem investido em FII do seu portfólio, receita de CRIs, que é a maior parte, né, do total, e uma receita em renda fixa, que é o que ele tem em caixa hoje, né, o que rende para ele em caixa. Então, esse aqui é os valores que ele tem, né, que ele faturou no mês de dezembro e o que ele distribuiu. Então, a gente tem aqui um resultado de 8 milhões e um resultado distribuído de 6 milhões. Então, o fundo ele distribuiu menos do que ele realmente ganhou. Então, vamos descendo aqui para analisar também o portfólio, né, do fundo, né? Hoje, o portfólio de CRI do fundo, como é que ele está? O LTV médio dele, temos aqui IPCA, a taxa média de aquisição, né? IPCA temos 5,89 e CDI temos 2,89, né? Que é IPCA mais e CDI mais. Então, o investimento por classe de ativos geral, né? O que a gente tem aqui, ó, e aqui a gente traz. Então, você vê que aquela receita que ele teve menor em FII, né? O porquê, né? Ele tem apenas 6% da carteira dele hoje investida em FIIs, ele tem 85,9% em CRIs e ele tem 8% em caixa. E podemos ver também como que está sendo distribuída a carteira de CRI deles, né? Em que tipos de ativos. Então temos residencial, né? Que é aquele onde ele vai comprar CRIs de empresas construtoras, né? Que constrói residências realmente. Temos aqui um comercial, que é para os comércios, esses prédios que vemos geralmente essas galerias, né, o comercial, um prédio comercial, e o crédito corporativo, que são, né, para grandes empresas, para grandes obras. Então vamos ver aqui também a carteira de FII dele. A carteira de FII dele hoje é distribuída, como a gente vimos lá, é 6% do total, né, do que ele tem investido. Então temos a carteira distribuída da seguinte forma: 41% em recebíveis e 58% da carteira dele está alocada em fundos imobiliários de shopping. E aqui podemos ver algo também muito importante, né? Temos um fato aqui relevante, né? Abaixo envia-se os comentários do gestor a respeito do novo ativo de crédito imobiliário, onde ele adquiriu, né, um CRI da Tecnisa, onde o CRI ele tem a taxa em CDI mais 3,75% ao ano. O CRI é lastreado em debêntures emitidas pela Tecnisa, e aqui vocês podem ler o restante, né? Não vou ficar lendo isso aqui. E aqui temos também os indexadores, o FII. Então, assim, esse FII ele teve uma queda em seus rendimentos. O porquê dessa queda? Lembra que tivemos inflação, 3 meses negativo de inflação?
Logo, né, como o portfólio do fundo, quase 70% dos CRI dele é alocado em inflação, em PCA+, isso aqui acabou que ocasionou uma queda nos seus rendimentos nos últimos meses. Mas assim, ele também não é um FII que vai distribuir muitos rendimentos, né? Ele é um FII high grade e não high yield. Mais para frente também trarei uma aula sobre a diferença de FII high grade e high yield e também fazendo comparação entre esses FIIs. E aqui é o setor da economia, né? Onde o CRI está alocado. Como a gente viu lá que ele está em 3 tipos de ativos, né? Residenciais, comerciais e corporativos. E aqui é como ele está, temos todas essas alocações aqui, onde a maior parte está em residencial real estate. E aqui podemos ver também a duração dos contratos dos CRI deles, né? Então, a maior parte, né, do vencimento tá para acima de 2029, onde vence 78% dos seus. E aqui, né, a gente vê o portfólio dele de CRI. O que eu não acho interessante nesse CRI é porque podemos ver aqui o PL, né, que é o patrimônio líquido dele, então a gente pode ver o quanto, né, cada CRI possui, né, investido o seu patrimônio. Então esse fundo da XP Investimentos, né, o XPCI, ele tem em apenas 3 CRI, que é aqui, ó, essas 3 operações dele. Vou dar um zoom aqui para os senhores. A True Security, Opera Security, que é da Açaí, né? E o Planeta Security, que é da Prevent Senior. Então ele tem, né? Então assim, são 3 credores diferentes. Podemos ver aqui a emissão de série, né? Então os valores, a data de aquisição de cada um, e aí também podemos ver a duração, né? Só que o que me incomoda é que ele tem nos 3, né? Em cada um deles ele tem 8% do seu portfólio. Então, se a gente faz uma conta básica aí de 8 vezes 3, arredondando, vamos arredondar para 8%, né, cada um, a gente vai ter 16, né? 16 com 8, 24%. Então, é meio que um quarto do fundo está investido apenas em 3 CRIs. O que, para mim, é o que incomoda um pouco, né, na minha opinião. Porque assim, pode ser que dê problema, mas também pode ser que não dê nenhum problema e isso aí faz parte. É mais provável que não dê, porque como eu falei, as operações dele são muito seguras, né? E aqui ele falando sobre cada ativo, né? Essa parte aqui do relatório. E eu vou deixar esse relatório por aqui. Agora, senhores, vamos falar sobre BRCO, né? Que é um fundo da Bresco Logística, né? Esse BRCO ele é investido em logística, né? Um fundo da Bresco. Então, podemos ver aqui o seu valor atual de 95,22 por cota, o seu dividend yield de 8,47%. Podemos ver aqui também o valor patrimonial por cota dele. Então, assim, é um fundo que está sendo negociado quase 30% abaixo do seu valor patrimonial. É um fundo de logística, um fundo o qual possui imóveis. Então, quando a gente se fala o PVP de um fundo que possui imóveis, faz um pouco mais de sentido a gente olhar para esse PVP do que olhar para um PVP de um fundo de papel como o do XPCI, né, que eu falei para os senhores, mas mais para frente eu irei trazer uma aula sobre o PVP. E aqui temos aqui a distribuição dele, a última distribuição foi de 0,65 por cota, né, no mês de dezembro, e vamos ver se ele já tem a média. Tem. Então é um fundo que já tem mais de 2 anos, né, e o seu rendimento médio mensal, né, nos últimos 24 meses foi de 0,61%. Ou 6% não, desculpa, 0,61 centavos por cota distribuído nos últimos 24 meses de existência do fundo. Vamos agora para o relatório do fundo, né? Aqui é o fundo da Bresco, é um relatório bastante bacana de analisar, né? Pelas cores e tal, eu particularmente gostei bastante. E aqui podemos ver, né? Total das receitas, né? 12 milhões, aí receita imobiliária 12.512 e receita financeira, que é o que ele tem em caixa, que é através de renda fixa, né, foi 2,63%. Então ele é um fundo puramente logístico, ele não investe em FII nem mais nada, apenas o portfólio dele possui imóveis e o que está em caixa, né, está guardado na renda fixa. Aí vamos aqui para
para o rendimento dele, né? O rendimento anunciado por cota, 0,70 no mês de outubro, novembro, e aí dezembro deu uma queda. E aqui podemos ver os seus clientes, a sua alocação, né? Onde a carteira de clientes ele possui GPA, Magazine Luiza, B2W, Americanas, né? Então essas duas empresas, B2W e Americanas, é a mesma empresa, né? É um pouco complicada para o fundo. A gente vai ver aqui no seu relatório que ele parte da receita vem dessas duas empresas, da B2W e da Americanas, o que representa, né, 8% do fundo. Então, senhores, não é nada assim muito preocupante, né? Mas assim, é 8%. Ele, por mais que ele tenha os seus contratos em atípico, né? Ali aquele contrato atípico, isso aqui preocupa um pouco, né? Porque a empresa, ela, como a gente pôde ver, acompanhando os últimos dias, entrou em recuperação judicial. E aqui a gente pode ver onde o contrato está indexado, os contratos, né, índice de mês de reajuste. Então, a maior parte dos contratos é reajustado pelo IPCA, né, mensal. Então, aí a gente vê também o porquê da queda em um rendimento, né, mas você vê que é uma queda menos brusca do que acontece nos fundos de papel. Ele teve 95% dos seus rendimentos indexados ao IPCA e 5% dos seus aluguéis indexados ao IGPM. A tipologia e investimento de contratos, né? Aqui é onde a gente vê os dois tipos de contrato do fundo. Ele tem contratos típico e atípico. Mais para frente também vou trazer uma aula sobre a diferença desses dois contratos. Explicando para os senhores, mas porque assim, como eu estou trazendo o primeiro vídeo, né, sobre esses dois fundos, eu vou aos poucos montando outras aulas para os senhores, tá bom? Então, aqui temos a composição, né, acionária, né? Então 56% do fundo é composto por pessoas físicas, 21% institucionais, né, e 24% dos originais, né, os investidores originais, os primeiros investidores ali que fundaram o fundo imobiliário. Aqui podemos ver os imóveis dele. Então, pessoal, vamos chegando aqui à parte final do vídeo. Esse aqui nas últimas páginas do relatório do fundo Bresco, né? Temos o portfólio dele, os ativos, né? Onde cada ativo está localizado, a área bruta locável, né? A vacância, a gente também pode ver a vacância. Pode ser que fique uma dúvida a vocês aí quanto à vacância, depois eu irei fazer uma aula também sobre vacância. Estamos iniciando o canal, então aos poucos eu irei trazendo os conteúdos importantes para os senhores, tá bom? Então aqui a gente pode ver a área locável, área bruta locável, né? Tamanho de cada galpão, o inquilino que está em cada galpão dele, né? Então a gente vai descendo aqui, a gente vai vendo. E é basicamente isso aqui sobre o fundo que a gente tem que falar. E uma parte importante que eu acabei passando, mas vou passar agora para os senhores, é sobre o portfólio imobiliário, a localização geográfica, a porcentagem. Outra parte importante aqui, né, que podemos falar é o portfólio imobiliário, né, onde o fundo ele tem um gráfico aqui mostrando o portfólio dele, onde a representação, né, que ele tem em cada estado do seu portfólio, tá bom? Então vemos que a maioria do fundo, a maior parte dos galpões do fundo está localizado em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo ou no estado de São Paulo. Então, pessoal, é isso. Eu espero que os senhores tenham gostado do vídeo. Se assistiram até aqui, não deixem de deixar a curtida dos senhores e seguir o canal para mais conteúdos, tá bom? Um abraço.